O itinerário narra o reflexo sombrio do Estado Novo, numa parcela popular da cidade de Lisboa que, impossibilitada de impor ritmos políticos mais dilatados, tão ligados à sua origem republicana e anarquista, forjou muito da sua cadência de apropriação através de uma boémia que expressava em torno dos cinemas populares e das cartografias dos bares e cervejarias onde ninguém estava livre de apanhar com um poeta à deriva pela proa, como escreveu José Cardoso Pires. Iniciamo-lo a partir do Largo do Intendente, encarando a antiga sede da Associação do Registro Civil e Livre Pensamento, um baluarte republicano fundado em agosto de 1895 e que lutou contra o clericalismo e a favor do livre pensamento. O trajeto da sua história fez sempre sentir no primado da cidade ateia e de pendor republicano. Quando se deu o golpe militar de 28 de maio, esta associação esteve sempre ao lado dos movimentos republicanos que pretenderam o retorno à normalidade constitucional, mas pagou bem caro esta ousadia. Na verdade, a Associação do Registro Civil e do Livre Pensamento seria forçada a encerrar as portas da sua sede em 1937 e a entregar coercivamente as instalações ao senhorio em 1940. Muitos dos seus dirigentes e delegados foram perseguidos, presos e sofreram a agrura das deportações. Mas a memória destas mulheres e homens continuou a acompanhar o ritmado da vida desta avenida. Avancemos em direção da Rua da Palma, para situar o seu traço simbólico de lugar de espetáculos populares anteriores à Primeira República. Algumas das suas salas desapareceram no início dos anos 30, como o Real Coliseu, contemporâneo do Teatro Apolo, e que, perdendo o fulgor de outros tempos, encerrara na segunda metade dos anos 20 para se tornar num insólito armazém de encomendas postais dos Correios. No seu lugar, nasceu a Garagem Lis, um pequeno tesouro de 1933, sob o risco de Hermínio Barros. Ao lado da Garagem Lis, situava-se o Cinema Rex, que abriu no lugar da Federação Espírita Portuguesa, encerrada pelo Estado Novo por inflamados receios de que as suas atividades tivessem uma feição conspirativa. Da abertura deste cinema falava o Diário de Lisboa, em 20 de novembro de 1936. Como é do conhecimento de todos aqueles que se interessam por assuntos de cinema, Lisboa vai ter na próxima segunda-feira, 23, mais um novo e elegante salão cinematográfico. Sendo um cinema de reprise, tinha ainda reservado algumas novidades para a sua clientela popular, duas das quais recaíam num esplêndido bufete e um magnífico salão de chá dancing. Muito mais tarde, em 1968, o Cinema Rex tornou-se Teatro Laura Alves. E em outubro de 1973, nele foi levada à cena a primeira peça da Cornucópia, a companhia de teatro fundada por Luís Miguel de Sintra e Jorge Silva Melo. Com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, estreou a peça de Molière, o Misantropo ou Atribiliário Apaixonado. Recuemos novamente na linha do tempo e entremos então na Avenida Almirante Reis. Comecemos por enquadrar o legado de uma das mais belas lojas deste eixo, a Loja de Espartilhos Madame Garcia, fundada ainda no ano de 1910 e que sofreu uma arrebatadora reabilitação em 28 de março do ano de 1912. Tudo acontecera quando Maria Garcia sujeitara à Câmara um projeto para a alteração da fachada e de redecoração do interior. O requinte estético ficou próximo do estilo Arte Nova, compondo-a com materiais de madeira e estuque azul claro. Os anos do Estado Novo deixariam morrer lojas tão singulares como a nossa Madame Garcia, mas nela também apareceu, nos inícios dos anos 70, uma deslumbrante livraria alfarrabista. Morrendo a Madame Garcia, os partilhos passaram a livros, e o mundo bibliófilo ganhou um dos mais belos espaços alfarrabistas da cidade de Lisboa. Subamos um pouco e permitam-me que vos situe o Cinema Lis, nascido na confluência da Avenida Almirante Reis com a antiga Rua do Registro Civil, por
propriedade do promotor Abrão de Carvalho, um conceituado advogado da capital que requereu autorização para construir num terreno que lhe pertencia um cinema de reprise. O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro Machado Rodrigues, que devido à própria contingência do lote desenhou um cinema que se assemelhava a uma proa de um navio e que depois foi ainda apurado no traçado da fachada pelo arquiteto Tertuliano Marques, por exigências da Câmara Municipal de Lisboa, que pretendeu dotá-lo de maior carga decorativa. Inaugurado em dezembro de 1930, teve uma vida de sonho, com os seus filmes de paixão, terror, mentiras em série, como nos escreveu José Rodrigues Miguel. Quase na véspera da Revolução de Abril, em 1973, o Cinema Lis passou a Cinema Roxy e com essa passagem conquistou o estatuto de poder projetar filmes em estreia. Encerrou anos mais tarde, quando os seus 553 lugares amontoavam pó. À sua frente, não podemos ocultar o edifício onde se instalou, no ano de 1907, a insinuante e onírica farmácia Bezelga, com a sua enorme palmeira e uma serpente simbólica enrolada no tronco, lepida em pedra na fachada e que albergava no primeiro andar o consultório de um dos mais famosos farmacêuticos de Lisboa, o singular e irrepreensível Dr. João Bezelga. Este farmacêutico, republicano dos sete costados e dono de uma acutilante excentricidade, era também poeta nas horas vagas e autor de um livro de versos intitulado As Canções da Arada. A farmácia desapareceria e por lá nasceu, nos anos do Estado Novo, um bar popularucho que crismou o seu belo adorno escultórico ao chamar-se As Palmeiras dos Anjos. Avançamos no encalço de outras paragens, não sem antes determos-nos na entrada da estação de metro dos Anjos, junto ao edifício do Banco de Portugal. A razão é falarmos da importância da rede metropolitana da Avenida Almirante Reis, sobretudo na forma como possibilitou vencer o rigor da topografia para alcançar o Arieiro, essa nova porta para uma Lisboa nova, ou como escreveu Cardoso Pires, em Alexandre Alfa, sítio de fachadas soturnas, em Praça da Inquisição. E salientarmos a aspereza das obras que permitiram que uma cidade subterrânea se encravasse nas entranhas da avenida, já que resultou muito penosa para os seus habitantes e comerciantes, devido ao longo entrincheiramento do espaço público, quase como simbolizassem as distintas metamorfoses urbanísticas de que este eixo sempre foi acometido, nomeadamente na demolição de uma parcela significativa de prédios de rendimento da primeira metade do século XX e que deu lugar a uma sequência de edifícios de arcadas de gosto discutível, mas que beneficiou a especialização de um certo tipo de comércio ligado ao mobiliário e eletrodoméstico. O nosso passo alcança finalmente a cervejaria Portugália e aquilo que resta da fábrica com o mesmo nome. A fábrica começou por chamar-se Fábrica de Cerveja Germânia e almejou produzir a cerveja ao nível das melhores do mundo. De Germânia passou a Portugália, tudo por culpa do sentimento anti-germânico que graçava em Lisboa, com a declaração de guerra da Alemanha a Portugal em março de 1916. Em junho de 1925, começou a contar com uma cervejaria que muito entusiasmou a imprensa lisboeta, que escreveu que tinha sido inaugurada a mais elegante de Lisboa. Já nos anos 50, a fábrica e a cervejaria sofreram profundas alterações. O projeto da cervejaria foi dotado de uma sala de refeições generosa e habilitada a receber a pequena burguesia que crescia e solidificava-se neste pedaço da cidade. Mas os pinocas de bairro, o que mais louvaram foi a sala de bilhar que então apareceu no primeiro andar. Esta e o seu esplendoroso terraço que abriu para as suas temporadas de verão, com sessões de cinema, a 4 de junho de 1956, e que assim permaneceu durante uma década. Recebeu o nome de Cine Portugália e as suas temporadas duravam 4 meses. Na fiada dos filmes publicitados, em 6 de junho de 1956, constava: no dia 4, o insondável Uma Boca Sonhadora; no dia 6, o impagável Cantíflas em Calças Pardas; e no dia 10, o sublime Luzes da Ribalta, que fora classificado para maiores de 18 anos.
Na efabulação das tertúlias criativas, ganhou presença marcante o Café Hermínios, situado no número 52, e que funcionou como um leitmotiv do movimento surrealista português. António Pedro, Marcelino Vespeira, António Domingos, Fernando Azevedo e Mário de Cesarini eram alguns dos seus clientes. Acrescentar-se-iam outros nomes, mais tarde, onde marcava presença Alexandre O'Neill, G. Augusto França, Muniz Pereira, Cândido Costa Pinto, entre outros. Cesarini escreveu sobre esta atmosfera onírica e inconsciente. Fazíamos maluquices, saltávamos para cima das mesas, sei lá. Ainda fizemos lá uma exposição de bonecos. De certa maneira, tudo o que fazíamos era uma sátira e uma recusa violenta da ditadura. Mas tudo tão estranho que a polícia não alcançava. Era uma espécie de cabaré Voltaire, só não deixou rasto. José Cardoso Pires falou também do encalce destes anos e do refúgio inesperadamente criativo do Café Hermínios. Éramos jovens e aquilo sim, tinha o desmazelo de um café des artistes, fora das coordenadas culturais de Lisboa do fim da Guerra Mundial. Café Hermínios chamava-se ele. Resumia-se a uma porta estreita e a uma vitrina aberta para a Avenida Almirante Reis. Ser Dada em Lisboa dilacerava as mentes conservadoras, e talvez por isso os surrealistas voassem para outros locais distantes deste eixo, mais perto da cidade antiga. Não muito longe, no número 151A, insinuava-se a Pastelaria Pampam, esse belo traço arquitetónico projetado pelo ateliê de Vítor Paula e Bento de Almeida, em 57. De linhas modernas e audazes, com um lindíssimo reclame luminoso em neon, desenhando um tambor. Contou na sua inauguração com a presença do violista de fado José Maria Nóbrega, alfaiate de profissão de Padrão da Légua, Porto. Contratado para permanecer um mês, ali ficou até o café encerrar as suas portas. Outros cafés, snack bars e cervejarias de menor folgor arquitetónico apareceram nas redondezas ou mesmo na Praça do Chile, sempre cheios de mocidade, pasmada a ler a bola, ou a acolher os estudantes universitários que dispersavam das manifestações espontâneas contra a guerra colonial quando eram carregados pela polícia de choque. Saímos da Avenida Almirante Reis e infletimos para uma das suas traseiras, a Rua Francisco Sanches. Nela nasceu o antigo Cinema Imperial, que aproveitou a remodelação do velho Pátio Cinema, um cinema de reprise inaugurado no dia 1 de outubro de 1925. A sala inicial assumia dimensões epopeicas, com uma capacidade de 737 espectadores. Tempos de incessante procura popular, que subitamente crescera com a difusão do cinema sonoro, acontecida em 1926 no Royal Cine da Graça. Em 1953, deu-se uma profunda transformação com o aparecimento do cinema imperial, pelo traço do arquiteto Fernando Silva, o mesmo que projetara o cinema São Jorge em 1950. A sala reduz a lotação para 586 lugares, adaptando-se às novas exigências de segurança e ao crivo apertado na obtenção de licenças de funcionamento. O fim do velho cinema aconteceu no ano de 1957, com a demolição do edifício. Mas a história não cessou aqui, já que no seu lugar nasceu um novo cinema imperial, projetado igualmente pelo arquiteto Fernando Silva e com uma capacidade de 405 lugares na plateia e 345 no balcão. Em 1973 voltou a acontecer uma nova remodelação e o cinema voltaria a ter o nome original de Pathé, deixando de ser um cinema de reprise e tornando-se um cinema de estreias. Chegamos ao final do nosso itinerário, situando o cinema e Café Império. O projeto aproveitou um lote de terreno que existia na confluência da Avenida Almirante Reis com a Alameda Dom Afonso Henriques. Era uma encomenda cenograficamente importante, porque se esboçava num remate da cidade gizado pelo Estado Novo, que se alicerçava numa monumentalidade retórica, como expressão de poder do Estado e inculcando o sentido da autoridade e da ordem. No entanto, os tempos de preparação do Cinema Império revelaram-se muito recambolescos. Tudo começou na segunda metade dos anos 40, quando foi encomendado o projeto ao ateliê do arquiteto Cassiano Branco. Apontava-se uma concretização no abrir e fechar de olhos,
No entanto, a Inspeção de Espetáculos inviabilizou o projeto, argumentando que a localização das entradas principais do recinto, a par de uma subcave destinada para um bar dancing, se opunham ao articulado legislativo. Um segundo projeto foi riscado pelo ateliê de Cassiano Branco. Este acautelava várias modificações no alçado, reorientando o corpo principal do Cinema Império para a Alameda Dom Afonso Henriques, com uma soberba e cinematográfica escadaria, tanto do agrado do ministro Duarte Pacheco, que imaginara este rasgo em linha com a monumentalidade iniciada com o Instituto Superior Técnico, essa espécie de acrópole, assim chamada por G. Augusto França, e o topo oposto esboçado com a fonte monumental. No entanto, o projeto voltou a ser chumbado, já que associava o desenho de um café de 2 andares pouco do agrado da Inspeção de Espetáculos. Cassiano Branco bateu com a porta e a empresa contratou o arquiteto António Varela. Foi só de pouca dura, já que o folhetim do licenciamento do Cinema Império levou que fossem pedidas novas exigências, forçando a desistência de António Varela. O projeto seria confiado finalmente a Frederico Jorge e a Raul Chorão Ramalho, que o guiariam a bom porto. A sua inauguração ocorreu então no ano de 1952, com o filme La Beauté du Diable, de René Clair. 3 anos depois, em 1955, abriu o Café Império. Nele insinuavam-se 2 grandes painéis, um cerâmico, de Martins Correia, e uma pintura de Luís Dordil. Deste último, tributou Fernando Amor um admirável conto, 2 ovos ao fim da tarde, em resposta a Matilde, e que a certo passo apresenta este diálogo. Ovos, 2 ovos como os de ontem, ou como os de anteontem. Razão tinha Vossa Excelência, 2 ovos por dia, claro. Não precisava de mais. Desculpe ter duvidado. Confesso que ainda me sinto confuso. Vender ovos para alguém pintar. Apoiou-se no estrado, fintando o cliente com serena admiração. Tenho a honra de estar falando com Luís Dordil, pintor. Realizou-se no Café Império um sem número de espetáculos, nomeadamente aqueles que tiveram como intervenientes Artur Garcia, Madalena Iglesias e António Calvário. Estes 2 últimos assumindo a força ilusória de um par de namorados, eternizados pelo cinema e pela revista Plateia. Outros espetáculos musicais granjearam fama, agora no Cinema Império, nas décadas de 50 e 60. Em 1958, realizou-se o primeiro Festival da Canção, saindo vitorioso o tema Vocês Sabem Lá, de Maria Fátima Bravo. E, embora não competindo, Simone de Oliveira estreou-se interpretando 3 canções. Mas outros espetáculos ocorreram no Cinema Império. Na década de 50, sendo o mais célebre protagonizado pela Orquestra de Cantebuzzi, com o próprio ao piano, no ano de 1956. Nos anos 60 seria a vez de Quincy Jones e Cliff Richard e os seus Shadows. Também no Cinema Império teve albergado o Teatro Moderno de Lisboa, entre 61 e 65, sob direção de Carmen Dolores, que assumiu-se numa força permanente de disseminação das sementes do movimento dos grupos independentes. O rastreamento dos bons ares foram ainda refrescados com a inauguração do Estúdio do Cinema Império, em 1964, sob desenho de Frederico Jorge, uma pequena sala criada para dar guarida a obras especiais, normalmente consideradas não comerciais. Tudo mudava de uma forma lesta na Avenida Almirante Reis. Muitos fragmentos dessa história foram destruídos de uma forma inabalável. Novamente, no romance Alexandre Alfa, os tempos ominosos do marcelismo encontram-se retratados junto ao Cinema Império. À porta do Cinema Império conversavam alguns vagalumes, já muito murchos e a fazerem horas para o amanhecer. Estavam sentados nas escadas a fumar e a coçar a cabeça. Maria sorriu para o para-brisas. Fotografar, perder países. Já lá dizia o Pessoa. O Citroën ia por si. O Citroën sabia o caminho. Elas eram só deixarem-se levar. As duas muito manas, porque àquela hora iriam dar às enxovias da Avenida de Roma, a Alga e ao Alfredo, que era onde desaguavam os restos das solidões noturnas, com bacalhau e copos ao desfastio. Muito brevemente, esta avenida sairia da noite e do silêncio, começando na madrugada esperada, o dia inicial inteiro e limpo.